Capítulo 2665 Acordo, Parte 1. É por sua causa que Uriel, Glória, Nana, Lark e todos que se importaram conosco morreram sem saber o quanto nos importamos com eles. Enquanto o dragão Pena do Vácuo falava, as chamas em suas asas emplumadas mudavam de cor de acordo com o elemento amaldiçoado que estavam canalizando. A cada palavra, a voz do dragão se transformava em um rugido ensurdecedor que forçava Lita a tapar os ouvidos. Mas você está certo. As chamas se extinguiram e sua voz se tornou tão baixa quanto um sussurro. Meus sentimentos por você ainda não mudaram. Se há alguém que eu desprezo mais do que o vazio, se há alguém que eu ressinto mais do que você, é aquele elfo amaldiçoado. O dragão Pena do Vácuo encarou Rael com raiva e se permitiu sentir ódio. O mesmo ódio que compreendia cada fibra do vácuo e que agora fluía dentro das veias etéreas do dragão, tornando suas escamas vermelhas pretas. Novos chifres cresceram em sua cabeça, enquanto os antigos se tornaram mais longos e maiores. As penas do primeiro conjunto de asas foram consumidas por chamas azuis, revelando a membrana por baixo. Seu conjunto restante de asas emplumadas agora queimava constantemente com 6 tipos diferentes de chamas amaldiçoadas. O fogo azul se espalhou das asas agora membranosas para a espinha e de lá, iluminou as penas pretas no caminho em direção à cabeça. Nesse ponto, as chamas azuis se propagaram ao longo dos espinhos ósseos, incendiando-os no que parecia uma coroa em chamas. O dragão demônio do vazio, a forma que lhe teria assumido se no passado tivesse deixado seu lado humano ser engolido pelo dragão ou pela abominação, tinha apenas 2 olhos brancos sem pupilas. É só isso. Lid se examinou com revigoramento e não havia nada diferente nele. Seu núcleo de mana ainda era violeta e sua força vital ainda era de um Tiamat. Sua massa, magia e proeza física estavam inalteradas. Pelo menos até que a fusão entre o vazio e o dragão Pluma do Vazio atingisse o limite que as forças vitais de Lid permitiam atualmente. O excesso de energia que não podia ser armazenado dentro da projeção da alma vazou pelo vínculo que ela compartilhava com o lado humano. Lid gritou de dor enquanto a escuridão cobria sua pele, começando na cabeça e fluindo para baixo como se alguém tivesse jogado um balde de tinta nele. Seus 7 olhos ficaram brancos e sua aura preto-violeta foi substituída por chamas azul meia-noite que queimavam tudo. O ar, as partículas de poeira nele, a energia do mundo ao redor e até mesmo a própria carne de Lid. Apenas a fusão parcial com as outras forças vitais o impediu de ser consumido pelas chamas também, a escuridão agindo como um isolante e protegendo da maioria dos danos. A maioria, mas não todos. As energias escuras e ardentes cobriram todo o seu corpo, transformando seus dedos em garras e seus dentes em presas pálidas. No momento em que todo o seu corpo ficou preto, seu cabelo pegou fogo e sua pele rachou em inúmeras escamas, das quais vazaram mais chamas azuis. Ao mesmo tempo, 5 dos 7 olhos de Lid pareciam chorar lágrimas brancas que desafiavam a gravidade e pingavam em direção ao céu. As 5 torrentes imaculadas subiram pelo corpo do dragão demônio do vazio até chegarem ao seu rosto. As lágrimas brancas formaram 5 poças brancas que se condensaram em tantos olhos, dando ao dragão parte do poder do lado humano. O homem abaixo e o dragão acima rugiram em uníssono enquanto ambos se estabilizavam e seus olhos explodiam com energia elemental, branco não mais. Lid tentou conjurar seus demônios, mas seu mana queimava em azul. As sombras queimavam. Tudo queimava. Espera, o quê? Faluel, Ajatar e Rael pararam a luta por uma fração de segundo, sentindo cada pelo ou escama em seus corpos se arrepiar em alarme. Gritos e rugidos eram apenas ar e não os impressionavam, mas o poder que carregavam era outra história completamente diferente. Os 3 se viraram em direção à coisa que Lid havia se tornado, sentindo a pressão de uma verdadeira besta divina exalando de seu corpo. Nem ele nem sua projeção de alma eram tão fortes sozinhos, mas juntos eles produziam a mesma presença aterrorizante que um dragão de verdade produziria. Além disso, a lâmina em chamas entre suas mãos emitia uma aura própria que se alinhava perfeitamente com a de Lid, elevando as coisas a outro nível.
Ajatar grunhiu em aprovação e retomou seu ataque enquanto Faluel permaneceu atordoado e Mrael também. Pelo menos até o primeiro golpe do Drake acertar e ambos saírem daquilo, respectivamente, para apoiar seu companheiro e salvar sua própria vida. O que está acontecendo? Há uma queda repentina no nível de energia do mundo, mas não consigo detectar nenhuma fonte para esse fenômeno. A Hidra e o Elfo pensavam da mesma forma, um percebendo as mudanças no fringe através das mãos, enquanto o outro através da torre. Mrael até tentou usar os olhos de Menadion para entender o que estava acontecendo, mas, de acordo com o artefato, não havia nada acontecendo. Vocês dois, qual é o nome dessa coisa e o que ela pode fazer? Ele formulou suas perguntas de forma que nenhum desvio fosse permitido. Não sei, responderam eles. Solos conhecia a Lith desde que ele tinha 4 anos e a árvore do mundo era a herdeira de milênios de conhecimento transmitido por seus predecessores, de tempos anteriores até mesmo aos guardiões, então essas 3 palavras assustaram Mrael até a morte. Não importa. Seja lá o que for, não pode ser mais forte que a torre de Menadion. Desvie. Lith caiu de joelhos, segurando o peito de dor, mas sua voz rugia como um trovão. Ajatar e Faluel não tinham ideia do que estava acontecendo e por que Lith não tinha usado o elo mental, mas confiaram suas vidas a ele. Eles se afastaram, deixando Mrael sozinho e completamente confuso. As asas emplumadas do dragão demônio do vazio drenaram a energia do mundo ao redor desde o momento em que a besta divina se formou e o poder acumulado agora atingiu a massa crítica. Lith reconheceu a sensação de queimação em seu peito. Ele teve dificuldade em acreditar que poderia doer tanto, mesmo que não estivesse se acumulando dentro de seu próprio coração, mas ele havia aprendido há muito tempo que a realidade não dava a mínima para o que ele acreditava. As penas do dragão demônio do vazio brilharam com todos os tipos de chamas, enquanto uma luz prateada sangrava de seu peito e rapidamente subia por seu pescoço e saía por sua boca. Chamas aterrorizantes, tão focadas e rápidas quanto um laser, irromperam da boca do dragão, cruzando o espaço entre Lith e Mrael em um instante. O quê? O elfo conjurou todas as barreiras armazenadas na torre e na armadura, mas as chamas queimaram todas elas. A explosão prateada o envolveu da cabeça aos pés, destruindo suas defesas, seu mana, o mundo ao seu redor, a torre e o corpo abaixo dela. Solos e Mrael gritaram juntos, sentindo suas essências sendo consumidas em agonia abrasadora. As chamas terríveis passaram pelo elfo, cavando uma trincheira de metros de profundidade no chão em seu rastro e transformando uma unidade inteira de elfos em cinzas. Ajatar, Faluel, deixem-no comigo. Esse filho da puta é meu. Lith gesticulou para que eles se afastassem enquanto ele avançava, a lâmina flamejante, gritando um grito de guerra de gelar os ossos. Os dragões menores fizeram como instruído, fazendo Mrael praguejar baixinho. Capítulo 2666 Acordo, Parte 2 Lutar sozinho com Veren é definitivamente mais fácil, mas se nosso duelo durar muito tempo, os 2 menores recuperarão suas forças e matarão meus soldados. A análise de Mrael foi precisa. Ajatar assumiu sua forma física novamente e agora era capaz de se recuperar dos ferimentos e da exaustão causados pela fusão espiritual. Quanto a Faluel, ela não estava apenas bebendo barris de nutrientes de 5 bocas, mas também canalizando o poder das mãos para a armadura da fortaleza real para repor o redemoinho da vida mais rápido do que o normal. Mrael, em vez disso, ainda estava bastante abalado pelas chamas do terror, e mesmo com o conjunto corpo imortal do coração da torre, ele ainda não havia se recuperado completamente. Havia algo errado com ele, como se a torre tivesse subitamente trocado uma marcha. Isso e a violência do impacto quando ele bloqueou o VAR o pegaram de surpresa. Ele esperava que os fragmentos da lâmina contivessem uma quantidade insignificante de poder em comparação a quando eram uma arma real e revestida de 2 gumes. Em vez disso, o golpe foi muito mais pesado do que antes e Veren não se importava mais com o poder da fúria. O golpe foi limpo e direto, como se ele não estivesse preocupado com a lâmina levando mais dano. Porque ele não estava.
Aviar já estava despedaçada e sangrando, tornando a rapidez mais importante do que a sutileza. Além disso, as chamas azuis não apenas mantinham os pedaços da lâmina moribunda juntos. Elas incorporavam a fusão entre as chamas do caos imortais, queimando tudo em seu caminho. O choque não conseguiu deformar os fragmentos, porque eles se afastaram como água enquanto as chamas azuis atingiam o martelo e corroíam a aura que o fortalecia. Eu aplaudo sua honra de guerreiro. M'Rael notou que Lith estava mais forte do que antes, mas não o suficiente para ser uma ameaça por si só. Então M'Rael encontrou sua bravata de volta. Lutar comigo sozinho é... Dois punhos negros flamejantes o martelaram de cima enquanto ele estava ocupado repelindo Var e esmagaram o alto chanceler em uma polpa. O dragão demônio do vazio atacou a projeção da alma do elfo para que a torre não sofresse nenhum dano. Lith não perdeu o ritmo e enfiou a ponta da lâmina onde o coração do inimigo caído deveria estar. M'Rael sobreviveu somente graças ao conjunto corpo imortal primeiro e depois devido à dobra da torre. Ele se tornou um confluxo de energia do mundo e se afastou para uma distância segura sem criar nenhuma abertura que visão da vida pudesse prever. Droga! Eu criei esse feitiço para proteger Lith. É uma das minhas maiores realizações e meu primeiro passo na magia do renascimento, mas aquele filho da puta usou isso para salvar sua bunda miserável. Solos pensou enquanto a distância se mostrava insegura. Lith estendeu os braços, emitindo um eclipse final da mão direita e uma tempestade de peste da esquerda. Uma torrente furiosa de chamas violetas infundidas de escuridão com o calor de um sol derrubou o elfo enquanto uma saraivada de balas de escuridão o arrastava como uma avalanche. M'Rael chegou, a maioria das barreiras da torre ainda estavam se recuperando das chamas do terror e fora de ordem. Ele conjurou a escuridão e os conjuntos de selamento de fogo para pôr fim ao ataque. Ou assim ele pensou até que círculos mágicos azuis apareceram nas mãos e asas dos dragões demônios do vazio, trocando os elementos respectivamente em luz e água. O pilar de chama se transformou em um raio congelante com a massa de um trem de carga, enquanto as balas de escuridão se tornaram restrições de luz dura que acorrentavam seus braços e pés. O quê? Como? O dragão deve usar apenas magia, enquanto a abominação só pode atacar fisicamente. Como essa coisa pode fazer as duas coisas? Quem é o pônei de um truque só agora? O dragão demônio do vazio respondeu, dando a impressão de que podia ler a mente de M'Rael. Eu avisei você antes. Coisas ruins acontecem quando concordamos e concordamos que você deve morrer. Lith avançou com um feitiço de voo. Conforme se aproximava, o elfo sentiu a energia do mundo diminuindo. É isso. Antes, a abominação ganhava substância física alimentando-se da abundante energia mundial da Fringe. A saída da Fringe é a mesma de um geyser de mana e as abominações se tornam mais fortes quanto mais nutrição elas têm. Agora que eles se fundiram, o dragão ganhou substância também. É por isso que ele pode usar essas chamas estranhas. M'Rael pensou enquanto voava de volta também. Ele não podia mais ficar parado sem que o dragão o esmurrasse. M'Rael tinha que se mover constantemente e usar seu poder superior para manter Lith à distância enquanto o matava com feitiços. O alto chanceler trocou a fúria pelo cajado do sábio para explorar seu alcance superior e sua habilidade de aumentar sua magia. A madeira de Yggdrasil era inferior a Davros, mas muito superior a Adamante. No confronto seguinte, M'Rael ativou os cristais elementais, liberando 6 pilares de magia que explodiram todos os fragmentos de metal da lâmina e atingiram Lith a queima-roupa. Restava apenas o cabo, mas Lith se recusou a soltá-lo enquanto caía no chão e lutava com as mãos para se recompor. O 5º cristal de mana também desapareceu e mais fragmentos de adamante não surgiram. Você é um mago muito forte, mas nada comparado a alguém com sua própria torre. M'Rael rapidamente lançou seu feitiço espiritual pela boca, abasteceu-o com as mãos e amplificou-o com o espelho mestre. O resultado final ainda era menos poderoso do que um feitiço nova, mas os olhos fixos em Lith garantiram a M'Rael que o Tiamat não tinha como se esquivar ou se defender. O elfo liberou o desfiladeiro espiral apenas para ser forçado a se virar e usá-lo como um meio de defesa.
As sentinelas o avisaram do ataque de Faluel e ele não podia se dar ao luxo de ignorar. A Hidra estava coberta de relâmpagos prateados, seu poder físico ainda mais amplificado pela armadura da Fortaleza Real, assim como sua glaive. 6 de suas 7 cabeças continham um feitiço de poder incalculável, cada uma que crepitava com redemoinho da vida. Do seu lado oposto, um fluxo vivo de luz esmeralda e prateada estava tomando a forma de uma cadeia de feitiços espiritual de nível 5. Quanto a Lit, ele havia encontrado seu equilíbrio novamente e estava completando a formação do ataque de 3 pontas, embora sua lâmina agora fosse feita apenas de fogo azul. Os fragmentos de adamante haviam sido espalhados pelo campo de batalha e optaram por uma recarga antes de voltar. Eles pegaram o esquadrão élfico de surpresa e os massacraram. Var tomou o sangue deles como prêmio, usando-o para alimentar as chamas e ganhar mais alguns segundos. Você disse que queria lutar comigo sozinho. M'Rael gritou indignado, enquanto mais e mais ataques passavam pelas defesas da torre e amassavam sua armadura. E você acreditou nisso? Lit, Solos, Ajatar, Faluel e até a árvore disseram em uníssono. M'Rael se sentiu estúpido, mas também confuso. Não entendi. Eu vi nos bancos de dados de Yggdrasil quão forte Veren era, mesmo quando ele era apenas um núcleo azul. Ele era mais forte do que eu sou agora. Então por que esse é meu limite? A torre supostamente recuperou mais andares da batalha nas minas de Feimar. Será que os feitiços Nova realmente podem fazer tanta diferença? Continua no próximo vídeo.